Olá, irmãs, eu espero que vocês estejam bem, que estejam seguras, se cuidando. A mensagem que eu vou compartilhar com vocês hoje é baseada no discurso do nosso profeta na última conferência geral, Ouvir ao Senhor. Nesse discurso, ele fala sobre algumas vezes em que a voz do Pai, de Deus o Pai, foi ouvida, juntamente com a voz de Jesus Cristo. Ele cita 3 ocasiões, quando Pedro, Tiago e João estavam no Monte da Transfiguração. Ele cita quando Jesus Cristo, ressurreto, apareceu às pessoas do continente americano, como a gente pode ver no livro de Mormon. E ele também cita quando Joseph Smith foi orar no bosque, né, e ele viu o pai e o filho. Ele falou que nessas 3 situações, uma coisa que elas têm em comum é que as pessoas envolvidas, elas estavam numa situação de incerteza, de medo, de insegurança e às vezes até de desespero. E o presidente Nelson, ele fala que quando nós estamos nessas situações, Deus, ele sabe que ouvir a voz de Jesus Cristo vai nos ajudar e vai nos confortar, porque a voz de Cristo vai nos guiar a saber o que fazer em todas as circunstâncias. E é por isso que ele fala que é tão importante que nesses últimos dias cada um de nós possa aprender o modo como a gente se comunica com Deus e reconhecer quando ele fala conosco. O presidente Nelson, ele fala que cada um de nós que está buscando ser um discípulo de Cristo, temos que fazê-lo de forma intencional. E isso me deixou refletindo, né, sobre o que eu estou fazendo na minha vida para poder aprender a reconhecer a voz de Deus quando ele fala comigo, né, e a procurar intencionalmente ouvir a voz dele. E uma dessas maneiras pelas quais a gente pode ouvir a voz de Cristo é no nosso estudo pessoal das Escrituras. E nessas últimas semanas que tem passado, eu tenho andado bem estressada com as coisas da faculdade e outras coisas que tenho para fazer. E acaba que o meu estudo pessoal, eu vi que estava sendo bastante corriqueiro e que eu não estava conseguindo pegar todo aquele conhecimento e a força espiritual que eu preciso para o meu dia no meu estudo pessoal. Então, isso me levou a refletir um pouco e eu procurei aprender mais sobre algumas dicas de como eu posso fazer o meu estudo das Escrituras se tornar mais significativo. Eu gostaria de compartilhar essas coisas com vocês. Então, a primeira coisa que a gente pode pensar é onde nós estamos estudando. E isso faz muita diferença. Então, para mim, na minha experiência, eu gosto muito de estudar as Escrituras de manhã. E eu passo a noite toda no meu quarto, né? Então, quando eu vou estudar as escrituras, eu quero uma mudança de ambiente. Então, eu gosto de vir para a sala e trazer minhas escrituras, meu caderno de anotação e estudar. Mas eu vi que isso realmente não estava funcionando, porque os meus pais, os meus irmãos, todo mundo acorda, vem para a sala, começa a fazer barulho, e acaba que eu acabava lendo o mesmo versículo mais 5 vezes, e não conseguia me concentrar, e não conseguia prestar atenção direito o que estava acontecendo no capítulo. E eu perdia muitas oportunidades do Espírito estar falando comigo. Cada uma de nós tem que achar aquele cantinho da casa onde a gente pode ficar mais tranquila, um lugar onde a gente pode dizer, não, aqui eu vou conseguir ficar concentrada no meu estudo e poder ouvir os sussurros do Espírito Santo. Outra coisa importante é como a gente está estudando as Escrituras, né? Tem algumas pessoas que preferem o papel, tem outras pessoas que preferem a tecnologia, né? O celular, um tablet, e isso vai de acordo com a preferência de cada um, mas às vezes, quando a gente deixa a internet ligada e as mensagens começam a chegar, isso eu falo porque já aconteceu várias vezes comigo, né? Quando eu estava estudando as escrituras e as pessoas começavam a mandar mensagem, às vezes eu acabava me distraindo, e eu falava, não, só vou responder essa mensagem aqui rapidinho e vou voltar, mas acabava que eu acabava passando muito tempo nessas outras mídias sociais e acabava tendo menos tempo para estudar as escrituras, ou eu perdia totalmente a concentração e não conseguia mais estudar. Então, uma coisa que a gente pode fazer, se você gosta de estudar no seu celular, é colocar no modo avião ou desligar o Wi-Fi pelo período que você está estudando, para te ajudar realmente a ter aquele momento com o Senhor. E outra coisa é como nós estamos, a nossa postura quando a gente estuda, sabe? Se a gente está deitada ou meio largada, porque o nosso momento de estudo pessoal é o nosso encontro marcado com Deus todos os dias.
E assim como a gente daria bastante importância a ter uma boa postura e estar ali presente no momento com aquela pessoa, se a gente tivesse uma entrevista com o bispo, com o presidente da estaca, ou com um amigo, ou se a gente estivesse falando com um profeta, da mesma modo a gente tem que prestar atenção na nossa postura, no nosso encontro com o Senhor. Porque o nosso momento de estudo pessoal é o momento que a gente diz para Ele: Pai Celestial, né, estou aqui para ter esse encontro contigo, né, para receber revelação, para estudar, para receber aquela força espiritual que eu preciso. Então, a nossa postura, ou como a gente está estudando, também faz muita diferença do Espírito Santo poder estar conosco e da gente poder prestar atenção no que o Espírito ele nos diz. Claro que outra coisa que faz muita diferença é a oração. Na oração a gente traz o Espírito Santo para o nosso momento com Deus, né, para o nosso encontro com Ele. E orar não precisa somente ser uma oração antes, né, da leitura das Escrituras, mas se você sentir a necessidade de fazer uma oração durante, para mais esclarecimento, ou se você sente que você ainda não está conseguindo se concentrar, pedir mais ajuda, né, não tem por que fazer oração só no início. Se você sente a necessidade de fazer uma oração durante o seu estudo ou para terminar o seu estudo também, oração é uma coisa que ajuda muito a gente a ouvir os sussurros do Espírito Santo. Outra coisa bem especial sobre o estudo das Escrituras é que não é somente sobre as coisas que estão escritas ali. Né? A história é muito importante e pode nos trazer muitos aprendizados, mas estudar realmente as Escrituras é mais sobre saber o que Deus quer falar conosco. E é muito mais sobre somente as histórias que estão ali, mas sobre as entrelinhas, sobre o que o Senhor quer que eu aprenda hoje, né? Quais são as coisas que Ele quer me dizer. E para mim, é engraçado que às vezes eu tô lendo as escrituras e um pensamento me vem à mente que não tem nada a ver com o que tá falando ali. Por exemplo, recentemente na minha leitura das escrituras pessoal, eu estava lendo a história de Abinadi e eu recebi a inspiração de que eu deveria voltar a fazer exercício de manhã. E eu recebi a inspiração de que eu deveria voltar a escrever no meu diário. Então, obviamente, nada daquilo estava escrito nas escrituras, mas a gente tem que prestar atenção a esses pensamentos que o Espírito Santo coloca na nossa mente e no nosso coração quando nós estamos lendo as escrituras, porque eles também fazem parte da revelação pessoal. E é assim que a gente aprende de pouquinho em pouquinho a dar ouvido àquelas coisas sutis e simples que o Senhor nos diz. E aí mais e mais nos será revelado com o tempo. Né? Se a gente aprende a ouvir aquelas coisas e colocar em prática, o Senhor vai ver, bom, essa minha filha eu posso confiar, né? Porque as coisas que eu dou para ela, eu sei que ela vai fazer. Então, dar ouvidos e prestar atenção a essas pequenas coisas que vêm à nossa mente e nosso coração é uma coisa muito difícil e requer realmente muita intenção, tem que ser muito intencional, um esforço constante da nossa parte, para que a gente esteja atenta a todas as pequenas inspirações que o Senhor vai nos dar, enquanto nós estamos no nosso encontro com Ele, de estudar as Escrituras. Outra coisa também bastante importante é a ponderação. E é uma coisa que eu sempre tento trabalhar. Sempre a minha meta para melhorar o meu estudo das escrituras é sobre ponderar. Que eu tenho essa rotina que eu acordo, eu oro, eu leio as escrituras, eu vou fazer outra coisa, eu vou fazer outra coisa. E acaba que no meu dia eu não volto, né, à minha mente aquelas coisas que eu aprendi naquele capítulo. Mas eu posso dizer, irmãs, que nos dias que eu fiz isso, fez muita diferença. Por exemplo, teve um dia que eu estava lavando os pratos e do nada uma coisa que eu tinha uma pergunta e eu estudei naquela manhã tentando achar uma resposta para aquela pergunta e ela ou não veio ou eu não prestei atenção no que o Espírito estava me dizendo. Mas quando eu estava lavando os pratos e pensando naquelas coisas, a resposta veio para mim. E aquilo foi muito especial, foi um testemunho para mim de que sabe, não é somente no seu momento de estudo das escrituras que você pode receber revelação, é pelo seu dia inteiro, contanto que a nossa mente e nosso coração estejam voltados para Deus, né, nesse esforço constante, Ele vai falar conosco. Então, ponderar, tanto quanto no momento que você está estudando, às vezes se você quer separar 5 minutos depois que você leu aquele capítulo para poder ponderar realmente mais aquelas coisas que você leu, tanto no restante do seu dia, né, quando você está varrendo a casa, colocando a roupa para lavar, lavando os pratos, tá? Com aquelas coisas constantemente na sua mente, isso vai te ajudar também
a receber mais revelação pessoal. Sabe, para mim faz toda a diferença quando eu tenho um bom estudo das Escrituras de manhã e eu sinto, nossa, realmente consegui sentir o Espírito hoje. Eu tive uma resposta para minhas orações, eu sinto que é isso que eu precisava aprender hoje. Isso faz toda a diferença no restante do nosso dia. Nos dá forças, nos dá mais alegria, nos dá mais presença do Espírito Santo para estar conosco. E também vai nos ajudar, né, a alinhar os nossos pensamentos e as nossas vontades com as do Pai Celestial. E vai nos ajudar a reconhecer mais e mais quando Ele fala com a gente por meio do Espírito Santo. Irmãs, eu sei que quando a gente aplica essas coisas, e elas são bem simples, mas ao mesmo tempo bem complexas, e elas requerem bastante esforço da nossa parte. Mas quando a gente faz essas pequenas coisas, o Senhor Ele vai se comunicar conosco. E nós vamos achar nas Escrituras aquelas joias que o Senhor tem para nos dar. Para encerrar minha mensagem hoje, eu gostaria de deixar um vídeo com vocês. E esse vídeo fala justamente um pouco mais sobre o que são essas joias nas Escrituras. E eu gostaria que vocês refletissem, esse é o meu convite para todas nós essa semana, que a gente possa refletir sobre o nosso estudo das Escrituras. Quão significativo está sendo o meu estudo das Escrituras? Né? O quanto eu realmente estou tirando das palavras que eu leio? Será que eu estou somente, né, lendo uma história? Ou será que eu estou realmente tentando tirar um conhecimento e uma força espiritual daquelas palavras? Será que elas estão me dando a força que eu preciso? Então, pondere sobre como estão o estudo das Escrituras. Pessoal de vocês, avaliem isso. E eu convido vocês também a fazerem as mudanças necessárias que o Senhor te inspirar a fazer para que ele possa ser mais significativo. E você possa achar nas Escrituras as joias que o Senhor tem para te dar. Obrigada, Tristan. Esse ano, minha meta no seminário é ajudar cada um de vocês a amar as Escrituras. Espero que se tornem mais confiantes ao estudar e aprender de modo significativo com as Escrituras. E ainda mais importante, espero que cada um de vocês aprenda a amar mais o Salvador à medida que estudar. Agora, vamos ler uma citação do Elder Holland. Wendy, poderia ler para nós, por favor? Sugiram aos seus alunos que leiam pausadamente, com mais atenção e com mais perguntas em mente. Ajudem-nos a ponderar, a examinar cada palavra, tesouro das Escrituras. Ensine-os a parar para contemplar essas joias, examinar cada uma delas e ver a luz nelas. Diferentes alunos, em diferentes dias e com outras necessidades, por meio desse exame, descobrirão um tesouro escondido, uma pérola de grande valor, uma pérola inestimável. Obrigada, Wendy. O que chamou a atenção de vocês nessa citação do Elder Holland? Rachel? Eu notei que ele disse para lermos as Escrituras pausadamente e com mais atenção. Obrigada. Tristan? Gostei do que ele disse sobre ler com mais perguntas em mente. Excelente. Mais alguém? Sim, Michael. Achei interessante como ele comparou o que aprendemos nas Escrituras com joias preciosas. Obrigada. Comentários excelentes, pessoal. Em nossas aulas, aprendemos a estudar as Escrituras de modo semelhante ao descrito pelo Elder Holland. Para ajudar com isso, escrevi no quadro um padrão de aprendizado que nos ensina e ajuda a estudar as Escrituras de modo significativo em sala e também em casa, em nosso estudo pessoal. Gostaria de compartilhar uma história que mostra como funciona o padrão de aprendizado. Vou contar a história de uma moça que tinha o sonho de encontrar joias na areia. Diferentes partes do sonho dela simbolizam elementos importantes do aprendizado das Escrituras. Portanto, ao ouvirem, tentem achar esses elementos e ver como eles estão relacionados ao seu estudo pessoal das Escrituras. Era uma vez uma moça que sonhou que estava andando em uma praia tranquila e isolada. Ela estava procurando joias na areia. Quando se ajoelhou, os pequeninos grãos de areia brilharam convidativos à luz do sol. Ela começou a passar os dedos lentamente sobre a superfície quente da areia. Em pouco tempo, ela notou uma joia colorida brilhando na areia e a pegou. Não querendo perdê-la, ela cuidadosamente guardou-a no bolso por segurança. Entusiasmada, ela voltou a procurar e logo encontrou mais joias sob a fina superfície de areia.
A moça, no entanto, se questionava se haveria joias escondidas mais profundamente na areia. Determinada, ela começou a cavar. Com esforço, tempo e paciência, ela foi recompensada repetidas vezes com joias deslumbrantes. Cada vez que encontrava uma joia nova, a moça a colocava sob a luz do sol e a examinava com muita atenção. Ela passava os dedos sobre cada uma, explorando suas muitas formas e facetas. À medida que ela examinava profunda e pacientemente as joias que encontrara, a moça começou a apreciar as qualidades e características únicas de cada uma. Sentimentos de apego a seus novos tesouros encontrados começaram a crescer dentro dela. Depois de procurar por um tempo, a moça reuniu suas joias e colocou-as à luz do sol. Ela encheu-se de assombro à medida que a luz brilhava sobre as joias em um arco-íris de cores. Quando a moça se sentou para apreciar a beleza das joias, ela viu seu pai se aproximar. Com um sorriso caloroso, ele disse: "Eu estava observando você cavar areia. O que você encontrou?" A moça, entusiasmada, mostrou a mão cheia de joias. Seu pai então perguntou: "E agora? O que você vai fazer com o seu tesouro?" Ok, turma. Vamos dedicar um minuto para debater essa história relacionada ao estudo significativo das escrituras. O que chamou a sua atenção nessa história? Justice? Acho que a história é sobre encontrar joias. Ela realmente queria encontrar algumas joias. Obrigada. Algumas eram fáceis de encontrar, mas outras eram realmente difíceis e ela teve que procurá-las. Muito bem, Brianna. O que vocês acham que as joias representam em nosso estudo das escrituras? Wendy? Acho que isso lembra o que o Elder Holland disse sobre joias das Escrituras. E talvez elas sejam as lições que o Pai Celestial quer que aprendamos enquanto estudamos as Escrituras. E algumas são bem evidentes, mas outras precisam de um pouco mais de esforço para encontrar. Excelente. Percepções maravilhosas. Algo mais? 7. Bem, eu gosto do fato de ela não deixar de lado as joias logo que as encontrou. Ela as examinou e viu o que cada uma tinha de especial. Acho que isso está relacionado com as escrituras, porque precisamos ver como aplicá-las em nossa vida. Obrigada por ter compartilhado isso, Seth. É um ponto muito importante. Mas quanto à areia, o que vocês acham que ela simboliza? Sim? Estava tentando entender isso, mas acho que a areia representa as escrituras, o lugar em que podemos encontrar as joias preciosas. Boa ideia, Stephanie. Não é maravilhoso que todas as histórias, os detalhes e eventos das escrituras sempre vão produzir joias para nós se procuramos por elas? Perceberam algo mais? Wendy? Eu gostei que o pai dela estava com ela, porque isso me faz pensar em como o Pai Celestial pode estar comigo enquanto eu estudo as Escrituras e como Ele quer que eu encontre o máximo de joias que puder. Excelente. Excelentes pontos de vista. Algo mais? Eu realmente gostei da pergunta que o pai dela fez no final. O que você vai fazer com o tesouro que encontrou? Porque isso me lembra de que eu preciso fazer alguma coisa com o que aprendo. Obrigada. Todos vocês compartilharam percepções maravilhosas. Acho que vocês perceberam que o estudo significativo das Escrituras é muito mais do que apenas ler. Exige trabalho e esforço. Agora vamos ver se conseguimos ligar as ideias de vocês aos elementos do padrão de aprendizado que está no quadro.